Olá, meus caros, vamos comentando umas coisas aqui interessantes. Olha só, a senhora cantora Leia Miranda, no seu Instagram, Leia Miranda Oficial, respondeu uma pergunta bastante curiosa, que era a seguinte: as irmãs da IPDA podem usar métodos contraceptivos? Estou me, quer dizer, pecando ou matando, enfim, fazendo alguma coisa equivocada, reticência, perguntou alguém. Ela responde: a IPDA determinou que cada família dialogue sobre isso, faça um dialogue sobre isso e decidam por si mesmos como proceder sobre esse assunto. Mais uma mudança aqui, mais uma novidade aqui, haja vista que na IPDA era pecado mortal evitar filhos. Se pregava que estava matando crianças, que era algo parecido ao aborto, o próprio método contraceptivo, camisinha, a pílula do dia seguinte, bem como o anticoncepcional, outros tipos de anticoncepcionais. Então, agora dá a entender que está liberado. Ou vão dizer que o método contraceptivo seria a tabelinha, o convencional, natural, ou não ejacular lá para engravidar, coisa dessa natureza. O fato é que existia um pouco de hipocrisia, ou se não ignorância, porque veja bem, hipocrisia por parte das lideranças da IPDA e ignorância podendo ser deles também ou dos outros. Olha só, os filhos do missionário, no máximo tiveram 3 filhos. A Leia, 3 filhos. A Débora, 3 filhos. O Daniel, 3 filhos. O Davi, com o primeiro casamento dele, 2 filhos. Depois andando com meninas. E aí ele teve mais 2. Então o Davi é um que tem 4, sendo de 3 mulheres. Muito interessante. E o próprio missionário teve 4. Na realidade teve 5, uma acabou falecendo. A Irene até conta isso no livro. Parece que já nasceu praticamente morta. Então, os demais irmãos tinham que ter 7, 10, 20, 30, 40, 100 filhos. É uma loucura. Por exemplo, eu tinha um conhecido meu que até é parente por longe. O pai dele vem a ser primo da minha mãe. E ele foi para a igreja e lá não podia evitar. O camarada casou jovem. Quando ele veio para a igreja, ele já estava casado com a moça desde os 15 anos. E a moça com 13. Então ele lá com 15, 16 anos, a moça ainda nova, ele fez 7 filhos até 20 e poucos anos, quando o médico indicou que tinha que fazer de imediato a laqueadura. Aí ela fez e desse modo então foram 7 filhos. Por que não podia se evitar de outra forma? A minha tia, por exemplo, se converteu, ela já tinha 3 filhos. E porque disseram para ela que era pecado na época, ela deixou de tomar o método contraceptivo, teve mais 3. Quando ela se converteu, ela tinha por volta de quase 40 anos. Aí teve mais 3, porque senão era pecado. Senão ela só teria 3 filhos. Aí por conta disso ela teve 6. Olha a loucura. Agora ele vem com essa. Não é pecado, a família tem que estudar o caso. Eu concordo, tem que mudar mesmo. Mas só que no passado não se pensava assim. Não se dialogava, era tudo pecado, tudo à base do pecado. Tinha que ter bastante filhos. Inclusive isso era pregado pela Igreja Católica. E o missionário Davi Miranda, como um bom católico, trouxe isso para a IPDA. Mas na realidade mais para com os outros do que para ele próprio. Não sei, provavelmente não, se a Irene não tomou algum método contraceptivo. Dá a entender que não, porque teve 4 filhos. Os mais antigos ficam naquela tradição, é pecado, é pecado. Aí tem 7, 10, 30, 40, 100, 200, 500, o máximo que pode ter de filho, para depois
morrer da fome, não ter herança, não ter amor de paz, porque o pai tem um casal que tem 2, 3 filhos, já é difícil cuidar de 2, 3 filhos, saber os gostos de cada um, ajudar cada um, dar carinho, dar amor, etc. Imagina 7, 8, 9, 10. A minha avó sempre se queixava, mas na época da minha avó era outra coisa, era outro tempo. Era uma sociedade que falava sobre isso, os padres, como era católica, falavam sobre isso. Ela chegou a confessar várias vezes para mim que detestava a atitude do marido dela e queria só fazer filhos, filho, 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 e até tinha a ver com ciúme, segundo o próprio pensamento dela, e não porque ele queria fazer filhos, que eles só sofreram com isso. Tiveram que vender bens, poderiam estar bem de vida, se tivesse, como ela dizia, no mínimo 2, 3 filhos. Tiveram 8. Isso sem computar os outros que acabaram falecendo logo que nasceram. Seriam praticamente 10 ou 11 filhos. Imagina. O meu bisavô, que casou várias vezes, até porque as primeiras mulheres foram morrendo, inclusive teve mulher que morreu depois do parto, como foi o caso da mãe do meu avô. Esse meu bisavô teve 20 e poucos filhos. Passou 4 mulheres, mas teve 20 e poucos filhos. Era a tônica da época. Se eu estou falando de década de 40, 50, aliás até antes. Meu avô nasceu em 1916, então lá 1900 é alguma coisa, no início de 1900. Meu bisavô deve ter ido aí por volta de 1970, 60, por aí. Imagina, a sociedade mudou. As igrejas também têm que analisar isso aí. Eu já fiz um vídeo falando sobre, eu não vou repetir, mas eu estou comentando que outrora na IPDA tudo era pecado. Agora já não está sendo mais. Tem que mudar, tem. Mas também tem que ser analisado esse caso, esse lado. E analisado porque aqueles mais antigos vão continuar com essas mesmas crendices e assim desse modo vão estar fazendo com que pessoas venham ao mundo só para sofrer, porque uma filharada não tem como, não tem uma estrutura familiar para de fato ajudar a criar ou que venha dar dando suporte para a criação dos filhos. Você não tem condições de casar, não case enquanto ter... Esse é o recado que eu passo aqui. Você não tem condição de casar, não case enquanto não tem nada. Enquanto você não tem. Porque, como diz o ditado, quem casa quer casa. Segundo ponto, se você ainda não tem condições de sustentar você e sua esposa, não tenha filhos. Até ter condições de você sustentar você e sua esposa, mais um filho ou mais 2 filhos, o que for. Ah, Deus vai ajudar, é tudo pela fé. Vai tudo pela fé, você vai ver as consequências de tudo pela fé. Inclusive, quem viu aquele filme dos filhos de Francisco, do Zezé de Camargo e Luciano, dos pais dele, ou do pai dele, lá é contado, eles tiveram um monte de filhos. E o pai do Luciano, Zezé de Camargo, ele já faleceu, da Assembleia de Deus. Provavelmente foi criado ali, é pecado, tem que fazer e tal. Olha a luta que eles tiveram para criar aqueles filhos. Olha a luta, ali é mostrado no filme. Abraço e até a próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.